Tá começando. Vamos lá, vou chamar o Mamute. Ah, só um minutinho, Mamute. Isso. Agora. Ô, salve, salve. Ô, meu querido. Beleza, Morceno? E aí, tudo bom? Qual é aquela correria, Salve. né? Pedi 15 minutos, demorei 10 minutos a mais. Mas tá de boa. E aí, tá tudo bom? Ah, bicho, eu tô muito sentido hoje, né? Eu fiquei meio descompensado, assim, porque o maestro Letieres Leite, né, cantou pra subir, cara. Ainda a gente não sabe por que que ele morreu, o que que foi, mas eu fiquei muito Nossa. sentido porque é um dos arranjadores que estavam vivos, assim, que eu mais admirava, assim, e vislumbrava um dia, quiçá, ter a oportunidade de ter um arranjo dele, né, num trabalho meu, aquelas coisas que a gente sonha. E olha pra você ver que coincidência, né, cara? Eu, essa semana, tava escutando tudo que o Letieres Leite gravou e realmente sonhando, assim, sabe? E aí, de repente, nossa, eu fiquei catatônico agora à tarde, na hora que eu fiquei sabendo disso. É uma daquelas notícias que dá uma desequilibrada na gente, né? Ainda mais uma Olha a pessoa assim canequinha da que. firma. Ah, bacana aí, gente. Ó, eu vou comprar essa caneca, viu? Você pode deixar. Ela tá esgotada. Já? Então eu vou comprar uma blusa. Mas Não, eu gostei da caneca, viu? não, aqui, você sabe o que que aconteceu, bicho? Quando eu lancei o Epidêmico, eu falei assim, eu vou fazer caneca. E aí tem essa empresa tal e coisa, que é de uma amiga minha, isso aqui não é um transfer, sabe? Não é aquelas canecas que você coloca na maquininha, não. Ela vai a fogo, a 500, sei lá, aquelas coisas técnicas, assim, de alta temperatura. E então é esse adesivo aqui, isso é caro. E ele só fazia 100, eu acho, canecas, né? Então eu comprei 100 adesivos e sobrou um tanto de adesivo. E ele tem prazo de validade. Eu falei assim, Rogéria, eu não tenho uma caneca da firma. Pô, faz uma caneca da firma. Ela fez de um lado do outro. Tá cheio de adesivo lá, ó. Quem quiser, a gente pode fazer um pacotão aí. Ah, beleza. E aí depois a gente vai falar um pouco mais sobre sobre o seu site, né? Sobre sua loja virtual. Mas assim, vamos começar logo, né? Porque você já tem outros projetos e outras reuniões, e eu não Não, quero já tomar. começamos. Eu atrasei, você me desculpa. Eu atrasei porque eu desci as coisas. E aí, você me desculpa aí. Não, mas tá Mas tranquilo. tamo junto aqui, tamo inteiro. Me diga aí, como é que você teve essa ideia do troca-troca do isolamento? Foi uma necessidade? Porque esse projeto meu Scope foi uma meditação, sério mesmo. Eu estava meditando e eu pensei assim, cara, eu sou da Bahia, né? Vitória da Conquista, Bahia, terra de Glauber Rocha. Então, assim, Bem bom. eu pensei, cara, eu preciso conhecer essa galera de Minas, eu preciso ter uma proximidade com eles. E eu fui lembrei de você, né? Lembrei de um artista até que fez um trabalho com você também na Rede Minas, que foi, assim, os primeiros artistas que eu comecei que eu tive o contato, assim, que eu assisti, né? E eu falei, pô, quem é esse cara? E fiquei, assim, bestificado, e seu estilo, tudo me chamou a atenção, né? Ok. Eu preciso ficar perto dessa galera. Aí eu pensei nessa ideia, não, eu vou fazer uma live com artistas independentes, né? Aí comecei com o pessoal de Conquista, Itabuna, e estou chegando agora aqui em Minas. E então eu Quanto queria tempo você tá saber, aqui? eu Quanto vou tempo fazer você uns tá? 7 anos. Aí eu passei num Ah, concurso, é o tempo você que já é quase baianeiro. tô baianeiro, é. É, Então, bom. assim, essa ideia que você teve foi mesmo por uma inquietude, uma necessidade, ou você já estava em mente fazer esse projeto de lives?
Bicho, quando a pandemia começou e começou esse arrobo de live, todo mundo fazendo live, eu não tava com a menor vontade, sabe? Porque eu acho que tem a vida artística, nós da música temos essa coisa de sempre estar no palco, ou sempre dando as caras, como se a gente não precisasse né, de temporadas sazonais quieto, compondo, enfim. Sempre sem estar no espetáculo, né, o tempo inteiro. E eu estava nesse momento, sabe? Então, na hora que veio a pandemia, eu achei uma autorização que eu precisava para não ter sabe, para não ter que fazer live, para não ter que nada, eu não queria fazer live. O pessoal sempre cobrando, né? E a sua live? Que dia vai ser a sua live? E aí, não, 2020 não fiz. Quer dizer, eu fiz. Eu fechei o ano em novembro para fazer um trabalho, assim, um edital que eu ganhei, e aí eu estreiei um show voz e violão que há anos eu não fazia. Quer dizer, o último show voz e violão que eu fiz, eu acho que foi em 2014, né, assim. Então, eu reestreiei esse show temperado, que só aconteceu uma vez, porque só foi comprado uma vez, né? Mas enfim, tive que investir num equipamento que é uma interfacezinha que eu descobri pela Marina Lima, né? Que falou de um mixer da Roland, que você enfia lá o P10 do instrumento do microfone e manda direto para o celular, né? Desse modo eu fiz a live. Eu trouxe as minhas plantas, arrumei no meu quarto, fiz o show temperado, gravado por esse celular que a gente está conversando aqui, mas com a transmissão de áudio, porque eu sou músico e a música tem que chegar. Né? E nessa temporada de lives, a música ela ficou em terceiro plano, né? Porque eu acho que a primeira coisa era a imagem do artista e a interação, né? A interação era primordial, né? Não sei, de repente a interação era até mais primordial do que a imagem do artista, mas ela só acontecia por causa da imagem do artista e o som uma bosta, né? O instrumento, porque o streaming aqui, se eu tocar um violão, você não vai escutar a nota. Se eu descer a mão no violão, ele embola, né? Eu não sei o que acontece. Então, só coisas muito arpejadas, mas quando encontra com a voz também, aí a voz sai e o instrumento não sai. Então, não fazia sentido eu mostrar um trabalho musical desta maneira, sacou? Então, investi para fazer o show, né? Mas também estava recebendo para fazer esse investimento e esse negócio ficou aqui. Então, nesse ano, agora de 2021, eu me dei uma animada. Eu nem lembro mais qual foi a primeira live que eu fiz, não, mas eu acho que foi em abril. Então, eu ia fazer as rapidinhas o maio, não me lembro muito, assim, mas eu comecei com as rapidinhas. Então, eu ia fazer lives musicais para aproveitar o equipamento, de 15 minutos, assim. Que 15 minutos? Elas duravam... Quando eu conseguia fazer elas mais curtas, elas duravam 30 minutos. Musicais, então eu ia fazer a rapidinha da quarentena. E aí, 15 dias depois, eu fazia o troca-troca. Aí, 15 dias depois, eu fazia Só que não estava gostoso para mim fazer a rapidinha da quarentena, porque isso me mobilizava de uma maneira absurda. Né? É a mobilização de um show, então eu tinha que me preparar, eu tinha que ficar bonita, eu tinha que fazer barba, eu tinha que fazer um corpo, né? Preparar meu corpo, eu tinha que ensaiar, né? Arrumava o coreto aqui, né? Colocava luz e tal. Eu gosto da coisa caprichada, assim. Era bem simples mesmo, mas tinha um capricho mínimo, né? Que eu acho que é a arte final, né? E aí isso estava me dando muito trabalho, né? Para pouco público, assim, o pessoal não estava aproveitando, eu estava dando trabalho, né? E o pessoal não estava comparecendo. Então eu decidi fazer a terceira e última, que foi em julho, eu acho, ou em junho. Tinha o meu aniversário, assim, mas eu tinha live junina, talvez tenha sido a última, ou teve mais uma, eu acho que a última foi em julho.
Aí eu fiz só 3 dessas de rapidinha, e aí continuei com os troca-trocas. Então eu faço o troca-troca de 15 em 15 dias, porque o troca-troca estava tendo prazer. Porque eu estava realmente ligando para os meus amigos pela primeira vez, ou então, não pela primeira vez, mas é porque a vida de todo mundo é muito corrida, enfim. Eu aqui trabalhando com diversos segmentos artísticos e lecionando, e o pessoal também nos corres de composição, né, brotando muita composição nessa quarentena. E então essa oportunidade, às vezes, de ficar ligando sempre não rola. E aí eu tô fazendo as lives com os meus amigos, assim, que eu não vejo, que eu não troco ideia há tempos, né? Há meses, enfim, até há anos, né? A próxima convidada é a Mamae, que inclusive estudou com Letieres lá em Salvador, né? Na UFBA. Ela fez as flautas do Quase Disco e tal, e ela acabou de lançar um disco, ela estava na África, então ela fazia esse trabalho entre Salvador e África, então eu não via ela desde que eu fui na Bahia, eu acho que foi a última vez que eu vi ela, foi quando eu estive em Salvador. Então eu vou encontrar com ela, vai ser uma ligação mesmo, então o negócio fica divertido, fica quente, entendeu? A gente conversa de verdade, sem muita mise-en-scène, isso não me interessa muito, sabe? Me interessa essa troca. Então, por isso que o troca-troca ficou gostoso. Ficou uma coisa leve, né? Aproveitando... A gente tem que se divertir, né, cara? Porque, sei lá, eu acho que eu tenho uma tensão, assim, quando eu vou fazer algum trabalho, isso me mobiliza de uma maneira que eu não sei se isso é uma coisa comum de todo músico. Mas o troca-troca é uma conversa, ideia, compartilhar ideia, encontro, né? Então... Encontro de corpos. Uai. Como dizia o Spinoza. Pois toda essa vibração aí, né? Você acha que com essas lives, cada vez mais teremos menos festivais de música? Ou você acha que isso nunca vai acabar? Não, pelo amor de Dadá, não pode não. Ninguém dá conta mais de live. Aí, ó o tanto de gente que está vendo a gente, tá vendo? O povo não tá vindo mais. Eu acho que era uma coisa interessante que havia, assim, antes da pandemia, quando eu cheguei a fazer um evento em 2019. Vou gravar, Um evento mais... perguntando aqui se vou gravar a live. Ah, massa. Então, tinha um evento híbrido, né, que tinha apresentações artísticas de performance e mesas dialógicas. Aí eu falei assim, gente, tem um tanto de gente que se estiver em casa à toa, com preguiça de sair de casa e ir no negócio, pode assistir pelo Facebook. Eu sempre fui mais do Facebook do que do Instagram. Eu opero mais, assim, né? Então, eu fui e fiz questão da gente fazer a transmissão de todas as mesas. E a pandemia já veio logo na sequência. Eu falei assim, olha para você ver, né? Isso já era uma tendência a gente fazer o streaming em tempo real, né? Para quem está em casa, para quem às vezes não pode sair, uma mãe que tem um filho que está ali cuidando, que quer estar no evento, mas não pode sair de casa. Então, isso eu acho que é uma maneira de você dar acesso, né? E, de repente, registrar alguma coisa, né? Eu fico imaginando, né? Letieres foi embora agora. Imagina o tanto de coisa de Letieres que não está salvo, né? Aí pela nuvem, isso pode virar documentário, isso pode virar livro, isso pode, né? Mas não é só o arquivo que interessa, né? Eu acho que tem outra coisa que é isso que você disse aí, né? Spinoziano é o encontro dos corpos, e o encontro dos corpos mesmo, porque isso aqui é tela plana, é outra coisa, né? Não tem ocitocina, né? E a ocitocina é essa coisa que acontece no olho, né? No cheiro, é o hormônio da empatia. Precisa de presença, né? Verdade. Uma coisa assim mais pessoal, que eu já vi em várias entrevistas te perguntando, para não ficar muito repetitivo, eu vou tentar fazer uma pergunta diferente. Eles sempre perguntam, por que Mamute? Aí você foi falar um pouco da sua história lá, dos seus amigos, né, que você era gordinho,
Mas uma coisa que eu achei muito bacana é que era um bullying que você sofria e que você se identificou igual o Batman, né? O Batman tinha medo de morcegos e ele utilizou esse medo para virar uma característica dele. Ele virou o Homem-Morcego. Você utilizou um bullying para ser seu Legal. pseudônimo. Como é que é esse processo, assim? Como é que foi essa ideia que você teve? Ah, tipo, já que já estão me chamando assim, eu vou me intitular assim mesmo? Como é que foi isso? Eu não sabia dessa história do Batman, não. Achei interessante, achei filosófica, hein? Muito, muito interessante. Eu não sacava, não, mas tem um pouco disso. É o veneno remédio, né? Foi quando ele foi na caverna, aí tinha um monte de morcego, e aí ele começou a sentir muito medo com aquela situação, sabe? Então ele ficou meio que traumatizado quando ia em um determinado canto, ele, assim, meio escuro, algum lugar, tipo, parecendo uma caverna, ele já ficava imaginando aqueles morcegos, aí virou, foi uma coisa que da infância dele lá, a juventude, marcou muito. E aí, quando ele, né, passou por aquele processo e virou o Batman, né? A primeira ideia que ele teve foi justamente usar o medo dele como uma força. E aí ele se intitulou É, o Homem tem, Morcego. tem uma história parecida na Paixão do GH, da Clarice Lispector, que ela tem pânico de barata e ela acorda de noite e vê uma barata no meio do corredor e ela fica com tanto pavor daquela barata que ela pega a barata e come. Ela tem uma fuga de realidade, né? E é uma coisa meio antropofágica, né? Você Sim. come aquilo ali para eu acho interessante, eu acho que é o princípio do veneno remédio, né? Aquilo que poderia fazer mal, de repente vira potência, né? Então, quer dizer, quem me chamou de mamute para me constranger num grupo de adolescentes, porque eu sempre fui um corpo gordo, assim, né? Um corpo gordo e um corpo que não era heteronormativo, você me entende? Assim, não era, não sei, né? Cada um vê de uma forma, mas eu acho que eu não entrava num padrão, assim, porque eu não gostava nem de. Entendeu? Eu não era uma, uma pessoa que tinha afinidade com as coisas femininas e nem com as coisas futebol, essas coisas. Nunca gostei, meu negócio era arte. Tipo, o cara é Então, diferente, né? Tipo assim, aquele ali é diferente. não, é porque me parece que o mundo foi dividido, né? Então, é tipo aquela mulher do Bolsonaro. Meninas veste rosa, Sim. meninos veste azul. Não, cara, todo mundo veste amarelo, todo mundo veste verde, todo mundo pode vestir rosa e azul, e isso não quer dizer nada, né? Como diz a Fancu lá, isso não quer dizer nada. E os gostos, né, assim, são sensacionais. Eu conheci uma criança outro dia que ele pegou aquela cone de cachorro e ele transformou aquilo num chapéu, pintou o negócio. Eu achei aquela criança tão interessante, porque isso é de uma criatividade, né? Então, tipo assim, o brincar, né, os gostos, eles são muito diversos. E aí, só porque eu não gostava nem de futebol e nem de boneca, né, eu tava ali, né? E de repente é um corpo estranho no meio de uma turminha heteronormativa de adolescentes chatos e que gozam, né, em fazer mal para alguém, porque de repente essa pessoa também ela se sente mal por alguma coisa, né? E ela tem que descontar no outro, ela tem que fazer o outro doer. Então ela vai e me chama daquilo, e aí todo mundo então compra a ideia, porque o brasileiro me parece que, e o brasileiro pobre, sobretudo, me parece que não tem direito a pensar nas coisas, né? Vai, como res desgarrada, nessa multidão boiada caminhando a ismo. Adoro essa música do Dominguinho, sabe? Mas é isso que eu vi ali em Conceição, sabe? Assim, então todo mundo vai junto, assim. Então era uma brincadeira, eu também. A gente pobre foi ensinado a ser feliz, né? Para dar conta de viver assim no meio das mazelas. A gente é feliz e tal, e aquilo virou um apelido mesmo, carinhoso, né? Na real, porque todo mundo começou a me chamar de Mamute. Não sei, né? Não tenho, não sei por que não, mas tá bom. Essa ficção que eles inventaram foi legal, porque eu transformei no nome artístico, né?
E assim, um nome bem forte, né? É porque Até. ficou apelido mesmo, todo mundo, Mamute, Mamute, Mamute. Aí eu sou artista, de repente eu vou chamar como Mamute. Não, e Tem, assim, tem Lobão, tem. Né? Por que que eu não posso ser Mamute? Então vamos lá. e como você falou, você não era digamos, aquela pessoa tradicional tal, e virou um nome bem forte, assim, bem. Igual tem lutador de MMA com esse nome, né? Tem um mamute lá. Ficou uma coisa bem bruto, não é? E, Eita. e ficou, Tem né? tem um filme francês lindo também que chama Mamute. Uma vez ele passou aqui no Cine Belas Artes, eu fui lá assistir, tava todo mundo falando, né? Mamute, tem um filme isso daqui. E era um homem bruto, enorme, assim, 3 metros de altura, sei lá o que é. E ele era um doce. Ele era super fofo. Ele fazia uma viagem assim na estrada, ele montado em cima da moto, coitado, a moto era desse tamanhozinho e o homem enorme em cima, mas ele era aquele ogro, né, aquele Shrek, assim. Mas no fundo ele era acessível. Eu me vejo assim. Ah, e como você vê, assim, viver de música, cara, ainda mais, assim, me deixou muito triste nessa pandemia. Só um momentinho aqui, rapidinho. Me deixou muito triste, assim, o pouquíssimo incentivo, né, que o governo brasileiro dá para a arte, né, digamos que alguém pode dizer, mas não é obrigação, cada um tem que se virar e tal. Não, tudo bem. Mas auxílio emergencial, né? Quantas pessoas receberam, né? Às vezes pessoas até sei lá, nem que não mereciam tanto e tal. E aí você vê que o quanto que os artistas sofreram com essa questão, né? A falta de apoio, muita gente que toca em barzinho ia fazer o quê, né? Sem contar o pessoal que está por detrás do mundo da música, hold, né? Pessoas que ficam naquela parte de técnico, que não é artista em si, mas que trabalha no mundo da arte. Quantas pessoas, né, precisaram, né? Isso é uma coisa que realmente entristece a gente, mas eu queria saber de você que sente isso na pele mesmo, né? Você viveu sei lá, você é um representante dos outros artistas também que né, tiveram que procurar alternativas, porque eu sei que o governo, né, sei lá, a grande maioria não dá tanto incentivo. E eu tenho até algumas críticas acerca de leis, né? Tinha a Lei Rouanet, que, ao meu ver, dava muito incentivo para artistas consagrados e artistas alternativos, independentes. Esse dinheiro não chegava tanto para eles, né? Com tanta facilidade. Sim, eu dei um risinho aqui, você está falando desse negócio, é triste, né? Mas eu dei um risinho porque a Raíssa me escreveu uma mensagem bonita aqui, me elogiando, lá de Juiz de Fora, mandar um beijo para ela e para a companheira dela, que é maravilhosa também. Obrigado, Beijo, minha Raíssa. raiz. Então, vamos lá, é isso, né? Eu acho que a primeira crítica é: todo mundo precisa de comer. Uns precisam de comer de verdade, né? Que se esse dinheiro não chegar, a pessoa não vai ter como se alimentar, porque tem a música como fonte primária de renda. Que é o caso também do pessoal de barzinho, de tudo quanto há. Quem estava já num patamar artístico de viver de circulação de show, também vai precisar, né? Mas também vai ser mais convidado para as deadlines, né? Digamos assim, para os festivais, para programações, porque não para, né? Porque se a pessoa já está no patamar de viver de música, está circulando o suficiente para não ter que, né, fazer outras coisas, assim. E nós temos muitos artistas, então, assim, todo mundo deveria receber. Eu não sei se o caso já que tem só esse dinheiro, vamos então dividir para todo mundo?
Não vai ser o ideal? Não vai ser o ideal, mas todo mundo vai ganhar? Todo mundo vai ganhar. Isso é coisa de comuna, né? Esse pensamento, mas os comuna, que são comuna, que receberam esse recurso, eu duvido que eles iam comunar esse dinheiro. Então, assim, a gente está no momento que é uma loucura, né? Assim, eu não consegui a Lei Aldir Blanc para gravar meu disco. O Sérgio Santos, que é um grande compositor, instrumentista, músico, não conseguiu. Então, quer dizer, o Sérgio Santos, ele iria conseguir o edital que ele quisesse, porque ele é o Sérgio Santos. Mas quando eu vejo que ele também não conseguiu, que vários artistas legais não conseguiram, e vários artistas também que eu não conhecia conseguiram, eu fico feliz porque vários artistas que eu não conhecia, né, que muitas pessoas não conheciam, conseguiram pela primeira vez. Eu achei isso genial, né? A receita foi dividida e compartilhada com várias produções, mas outros artistas não conseguiram, né? Eu não estou aqui, eu tive que fazer uma atividade secundária, né? Para sobreviver, porque se eu não tivesse uma formação, uma licença para lecionar de repente, eu não sei o que seria de mim, né? Porque eu já vinha de anos assim, sem receber edital, sem conseguir projetos, já estava difícil, né? Pra você ter ideia. O último show que eu fiz foi em setembro de 2019, né? Então a gente ainda teve o final do ano e o início do ano, e eu não fiz nada nesse tempo, né? Então, assim, é um esforço de sobrevivência, né? Mas quanto a esse, eu acho que os editais de fomento à cultura, eles têm que ser simplificados do jeito que foram essa Lei Aldir Blanc. Eu acho que essa Lei Aldir Blanc é um grande apontamento para dizer como a receita deve ser dividida. Só que a Lei Rouanet, então, os movimentos são diferentes, né? Então, assim, no município é ISS, no governo de estado e federal é ISMS, né, a dedução. Só que a empresa, para deduzir esse ISMS, eles obrigam que a empresa entre com um pedaço do dinheiro de recurso próprio. Você entende por que ele quer produzir, ele quer dar dinheiro só para nome grande? Porque, o Ney Matogrosso está circulando com dinheiro da Petrobras, o Grupo Galpão está circulando com dinheiro da Petrobras. São nomes conhecidos que vão dar recurso à marca. Agora, Petrobras, marca estatal, mas por que ela precisa de tanta divulgação assim, que ela não pode patrocinar a bosta do Mamute lá de Belo Horizonte, do cu do mundo? Né? Assim, eu acho que o governo ele tem que pegar esse recurso e dividir de acordo com a avaliação dos editais, né? O problema é que as pessoas aprovam os projetos e ficam me indicando patrocínio. E aí as empresas não vão patrocinar, porque as empresas vão escolher quem mais é conveniente para ela botar a marca dela lá. Porque, afinal de contas, ela vai ter que entrar com o recurso dela. E se isso não está funcionando só para os grandes, o modelo de distribuição de incentivo tem que ser repensado. Né? E o financiamento coletivo acaba sendo uma alternativa, né? E é uma alternativa privada, porque, como você pode perceber aí, se for depender do governo, cultura, educação, saúde, né? Continua do jeito que está. Então, esse financiamento coletivo, que você pode até divulgar aí também, porque esse vídeo também vai para o YouTube, e né, vou colocar no meu canal, apesar de que eu não tenho tantos inscritos assim, mas também é um projeto que eu pretendo um dia virar livro, né? E eu vou te falar por quê na próxima bate-papo nosso, aí, na próxima pergunta. Ah, que legal, eu acho isso sensacional, eu acho que é isso mesmo, né? E eu estou percebendo, assim, eu estava conversando com um professor da UFRB, ele estava também me dizendo que uma série de lives que ele fez durante a pandemia, ele vai, inclusive, retirá-las, que ele vai transformar isso em livro. Isso é interessante, né? São meios de legitimação e são meios também de
transformar, né, esse trabalho que acaba sendo banalizado aqui nas redes, né? Porque senão vira só uma nuvem acumulada aí. E não, tem coisa aqui de alto nível, né? Sendo discutido, sendo pensado, sendo compartilhado, mas nem todo mundo pode vir nesse momento, nessa hora, né? Ele fica aí, mas o algoritmo, não sei o que lá, e não manda. É a gente que não tem 1.000 inscritos e o canal não gira. Então, né? A gente está condicionado aí a essas coisas, né? E aí, quando vira livro, então ele se legitima, né? Porque ele vira uma publicação. E aí ele ganha um olhar e uma atenção diferente do que essa atenção banal das redes de gente que tem pouco seguidor, né? Isso é interessante, assim. E Mas o aí, financiamento assim, coletivo, para mim, é uma máquina de adoecer gente. De adoecer a pessoa que está fazendo isso. Eu não é, sei, né? Assim, eu fiz uma vaquinha uma vez, muito baixa, para eu transformar o epidérmico em disco físico. Então eu já tinha bancado de meu recurso próprio a gravação, a produção musical, a mixagem, a masterização. E aí eu fiz a vaquinha para fazer ele físico. Aí consegui lá o valor para... Não consegui tudo não, mas consegui, deu para eu produzir ele fisicamente. Tem várias caixas de epidérmico aqui. E aí, depois eu fiz a pré-venda pelo Benfeitoria, assim, que aí eu já estava vendendo os discos que eu consegui produzir, né? Aí eu fiz a caneca, aí eu fiz a blusa, aí tinham parceiros, né? Pessoas queridas que deram serviço e tal. Mas foi muito, para mim, assim, foi muito, ai, que saco, sabe? Muito, nossa, é uma mendicagem, é uma punheta mal batida, assim, desculpa a expressão, mas é essa a sensação que me dá, sabe? Assim, de uma falta de para um dinheiro. Eu não sei, tem gente que consegue, né? Meu parceiro de composição, Cliver Honorato, conseguiu uma grana, o Felipe de Oliveira também conseguiu 17 mil para gravar. Aí a Sofia Cupertino, agora que está fazendo uma vaquinha, hoje eu vi que ela conseguiu. O tanto que ela precisava, e eram valores robustos. Eu vi outros artistas também, mas eu não sei quem que são essas pessoas que eles têm contato, entendeu? Eu vou fazer isso o quê? Para minha família pobre? E cada um vai, entendeu? Não, eu não sei, porque esse é um valor alto, então quem tem calibre para chegar ali e aplicar? Entendeu? R$ 1.000 não me faz falta, deixa eu apoiar a cultura, porque isso também é educativo, porque as pessoas queridas, as pessoas próximas, gostam de contribuir, mas elas gostam de contribuir porque elas gostam de mim, entende? Elas estão contribuindo, que é um afeto pessoal. A gente não tem uma educação para entender que fomentar a arte entendeu? A gente não foi criado para pagar arte, para comprar livro, para comprar disco, principalmente se você for do extrato pobre, né? Eu estou falando do extrato pobre mesmo, que a classe média tem outro comportamento, né? Assim, mas, é um enfim, retorno, né, para a eu fiz a minha sociedade, né? formação, eu tive acesso à minha formação musical porque eu comprava disco pirata, entendeu? Ainda bem que tinha essa merda, porque senão eu não tinha escutado música. E eu comprava os discos pirata da MTV, foda-se a tela, não tô fudendo artista independente, né? É major, então foda-se, né? Para você entender que eu te falei a questão do livro, a minha primeira escopiana, né, aqui do Projeto Escópia, foi a Luísa Aldaz. Todos esses aí estão gravados aí no YouTube, o dela tá esses estão aí no Instagram, o dela tá no YouTube. Eu, aos poucos, eu comecei a ativar meu canal e vou colocando os outros bate-papos. A característica principal que eu fui vendo na obra dela é a questão da ancestralidade. Ela não é aquela negra, digamos assim, tradicional, né? Digamos, ela é morena. Ela até sofreu um pouco de preconceito do movimento negro, né? Com aquela questão de apropriação cultural, né? Mas assim, ela fez um hino à Bahia, chama Bahia Flor. Eu até
Sugiro você dar uma olhada. Uma artista maravilhosa. Ela E é de ela onde? tinha, ela é de Vitória da Conquista, mora em Morro do Ah, São Paulo. Então, assim, ela tem muito essa questão de ancestralidade. Marcos Marinho, que é um amigo de Giga, você conhece Giga, né? Você me falou. O Marcos Conheço o Marinho. trabalho, né? Não conheço ele pessoalmente, não. Ah, Eu tá. gosto muito do trabalho. Ah, sim. O Marcos Marinho é o parceiro do Giga, né, na banda Caim. E o Marinho tem aquela questão da baianidade, sabe? Do regionalismo. O Radamés Barbosa, do Homens de Cabaré, até um amigo meu, ele tem a questão da nostalgia. Então eu fui percebendo, né? Eu também tive um bate-papo com o marido da Luísa Aldaz, que é o Lucas de Six, e ele tem muito essa questão, ele é rapper, então ele tem muito essa questão do skate, né? A questão social, né? Política também, assim, voltado para a música dele. E eu percebi, assim, muito latente que você é uma questão da sexualidade. E isso aí eu achei super interessante, porque, assim, a essência da pessoa na arte, sabe? Tem um amigo meu que falava assim, ô Marcelo, parece que eu não te conheço, mas quando eu escuto uma música sua, eu vejo você. Eu acho que se uma música sua tocar na rádio, mesmo sem eu saber, pela letra, pela melodia, eu sei, essa música é de Marcelo, sem ter nunca visto na minha vida. Então parece assim que a arte tem isso de colocar nossa essência latente nela, algo que, sei lá, parece que a gente faz a gente gritar ali, né? Algo que move a gente. E engraçado também, aproveitando a deixa, né? Que a questão do mamute, e você falou também um pouco do corpo, meu corpo gordo. E olha para você ver o quanto de movimento que esse corpo gordo faz, né? A beleza, quando eu vi ali seus clipes, o movimento falava, cara, seu corpo falava, assim, eu vi também que você utilizou muito a questão da arte, né, você também é diretor artístico, lá em Iotim, ou esculturas maravilhosas, né, e eu vejo também a questão da sexualidade como uma luta por quebrar tabus, né? A pessoa, porque não pode fazer isso, que não pode fazer aquilo, e desculpe quem gosta de funk, para mim, esses funk proibidão é pornografia musical, né? Hoje em dia é uma coisa normal. Aí o cara pega uma arte, joga a sexualidade dele naquela arte, e às vezes, com certeza, você vai encontrar pessoas, nossa, que coisa obscena. Algumas pessoas me falaram, ó, Marcelo, que vídeo obsceno é esse? Eu falei, se você O acha que a arte você, o obscena, que você, o que você publicou do pedacinho do, sim, do do clipe? Metamorfose, você sabe qual é a parte. Nossa, isso é obsceno, hein? Do Falei, peru? não sei, O da Oi? que eu estou chupando uma coisa de laboratório? Sim, eu fiz questão de pegar aquela parte que eu sabia que Pois é. ia ter gente Pois é, falando. mas é isso, né? Eu estou chupando um negócio de laboratório, mas é muito interessante porque a recepção é do outro, né? Sim, A sexualidade está latente naquele outro que se de repente se incomoda ali, né? Porque, tipo assim, eu paguei um pintinho naquele clipe, né? Tava ali nu, né, fazendo um negócio, de repente apareceu, né? Não foi de propósito, tal. O negócio era porque tinha a ver com uma obra do Hélio Oiticica, né, que é o parangolé, que é um tecido de uma cor só que você dança com ele. E ele foi projetado para ser dançado por corpos negros nus. Então eu estava dançando, mas era uma capa, né? Era uma alusão a essa obra do Elliot C, que eu estava dentro de uma instalação que era toda verde também, né? Então ficou plástico. De repente apareceu, mas assim, a pornografia, se eu tivesse com um pau duro ali dentro e mostrasse o pau duro, isso poderia ser pornografia, né? Mas o corpo nu, ele, né, nem caracteriza isso mais, assim. Eu participei, eu fiz a primeiro nu frontal da história da televisão aberta brasileira, assim, fui convidado pelo programa Amor e Sexo, da Fernanda Lima, e eles me convidaram por essa questão de trabalhar a nudez nos trabalhos, né, o corpo nu.
e era para falar sobre isso, para comentar isso, mas para performar a nudez. Acabou que no final do programa foi mais um espetáculo da nudez, e aí um advogado falando sobre atentado ao pudor, que isso não é considerado isso, que atentado ao pudor é outra coisa. E aí, velho, mas isso já tem tempo, sei lá, foi em 2013 isso. Aí chega 2020, o povo já saiu sentado da boquinha da garrafa há muitos anos, tá fazendo coisa muito pior, né? E a galera vem fazer a louca, né? Com obra de arte, fechar exposição, que são representações, né? Então o nível da esquizofrenia é esse, quando você confunde representação e expressividade artística com algo que está ligado ao ato sexual, né? E a pornografia é necessariamente o exercício da prostituição, né? Como profissão, porque, inclusive, quer dizer, né? Pornos é grafia, escrito de puta, né? Então, ela está ligada ao exercício disso, né? Do sexo, ao exercício profissional do sexo. Mas é legal também porque o latim vulgar, ele só existe no conhecimento humano porque ele ficou lá registrado nas paredes dos banheiros de Pompeia, né? As putas já escreviam, né, nas paredes Aí, ó, o Davi Zauli, que é um Isso. artista incrível também, está dizendo aqui da banheira do Gugu, Sim, domingo, né? e é isso. Meio-dia. Pois é. E ainda tinha o sabadão, querido, com as mulheres nos totens, assim, rebolando o coisa inteiro no meio do bambolê que girava. Vocês lembram dessa cena? E o sertanejo comendo solto, sabadão, e as mulheres lá como objetos cênicos, né? Rebolando no bambolê, assim. Isso não é problema, né? E sem fazer uma crítica ao conservadorismo, né? Já li livros sobre conservadorismo, e às vezes nem os conservadores sabem direito o que é conservadorismo. Veio agora, que parece que o Brasil é conservador de agora. O Brasil é conservador de muito tempo. A Bahia é um dos estados mais conservadores que tem no Brasil. É Só de que parece vera? que, verdade, assim, é um estado super tradicional, sabe? E você lembra aquelas histórias do nordestino, facada no bucho, aquela coisa? O conservadorismo vai um pouco também por essa questão, né? Aqui em Minas, no interior de Minas também. Eu O fiquei norte da sabendo do Bahia, interior, é o todo norte de mundo assim. Minas, o norte de Minas fica muito próximo da Bahia, né? Da minha terra, de Vitória da Mas não é Conquista. só o norte de Minas, não. Qualquer lugar aqui no interior, o povo é tudo assim. Sim. E parece que o conservadorismo veio surgir em 2019, né? E olha, como o Davi falou, banheira do Gugu, quando que, né? Olha a época que tinha isso no pleno domingo, e a população era conservadora, né? Era conservadora. Só É que o muito pessoal pior, né? gostava, a verdade é essa. Mas Tipo, o Ney Matogrosso diz que acha o pessoal de hoje em dia muito careta. Que naquela época, o pessoal, na época dele lá, de jovem, né? Que as pessoas eram muito mais libertárias, né? Tipo assim, na época dele, enquanto jovem, e não do povo velho conservador, né? Que existia ali, mas a juventude daquela época era muito mais libertadora, e que ele acha que esse negócio de ficar nomeando, aí você é isso, você é aquilo, você é um nome disso, um nome daquilo. Eu acho que as nomeações são importantes, né? Elas são políticas, são lutas políticas também, principalmente em tempos burros, né? Igual esse que a gente está comentando aqui. Mas eu acho que o negócio ficou muito na virtualidade, ficou muito num plano de ideia e pouco no ato, né? a live, como você falou, né? A live e os festivais, né? É. É legal também. Pô, eu vi o show do Paulinho Mosca, vi o show do Ira. Entendeu? Eu sou fã do Ira. Eu vi o show do Ira. Que é isso, velho? Eu vi o último show do Ira em Belo Horizonte, na turnê do Invisível DJ. E a primeira vez que eu vi o Ira, depois que a banda terminou, foi porque eles fizeram aquela transmissão daquelas tantas de câmera que faziam em festival e deixava lá naquelas telas horrorosas do lado do palco, porque os palcos eram enormes. Eles pegaram essas telas e botaram no YouTube do Festival Rock 70, Rock 50, né?
que está tendo pelo CCBB do Rio de Janeiro? Você tem acompanhado isso? Pouco, bem pouco. É, se você gosta, né, dessa galera, tá Adoro. show dessa galera toda. Tem show do Barão, show do Frejá, show do Paulinho Mosca, show do Ira, vai ter show da Marina Lima, que eu vi ela no Instagram ensaiando com a banda para esse festival no Rio. E eu vi o show deles porque eles transmitiram no YouTube. Ou seja, eu não ia no meio de uma pandemia ir lá no Rio ver esse show, né? Mas eu tive acesso a ele aqui. Mas, eu quero ver, eu quero escutar o timbre, o punch, né? E aproveitando isso aí também, você falou de Ney Matogrosso, e quando eu vi muito esse seu trabalho de linguagem corporal, me lembrou demais ele. Tem alguma associação? Assim, ele te inspirou nessa questão? Não necessariamente, eu sempre fui assim, o Ney é uma grande referência, né? Claro, claro. Ele é uma referência para a história da arte brasileira, assim, sem sine qua non. Mas essa coisa com o corpo, tanto que eu fui para as artes visuais, quando eu fiz graduação em artes visuais, não foi em música, não. Eu não passei na prova, sabe? E minha segunda opção era artes visuais. Aí no outro ano eu fui fazer o vestibular, já fiz direto para artes visuais. Porque nessa coisa de ficar, né, eu comecei a frequentar exposições, comecei a ver, falei assim, gente, as artes visuais vai complementar muito mais o meu trabalho enquanto artista da música, porque eu vou pensar nessas outras dimensões plásticas do movimento. E aí, quando eu chego nas artes visuais, esse corpo que já se expressava, já se manifestava no palco, muito instintivamente, porque eu sou hiperativo, eu sou nervoso, e eu gosto de dançar, né? Quando eu entro nas artes visuais, uma das primeiras aulas que teve foi uma aula de corpo. E aí eu falei assim, gente... E aí o pessoal perguntava se eu dançava. Você é da dança e tá vindo fazer artes visuais? Porque tinha muito isso, né? Eu nem sei se o curso de dança era aberto quando eu entrei na faculdade. Mas rolava isso. Todo mundo, antes, quando não tinha graduação em artes, o povo fazia letras. E depois que teve graduação em artes visuais e artes plásticas, o povo que era de outras manifestações artísticas vinham para ter uma graduação em artes visuais, mas trabalhava com outra coisa. Eu lembro de uma professora de desenho me perguntar se eu era da dança, porque tinha essa coisa corporal forte. E aí eu conheci performance, enfim, já tinha tido alguma experiência no teatro, bem timidamente, fazia oficina, né? Eu andava muito com as pessoas do teatro, né, que já tinham essa coisa forte do corpo, na época da escola, os meus amigos próximos também são do teatro, né? São da letras, e então eu fui para performance, eu fui trabalhar o corpo mesmo, e eu tive, no mesmo ano que eu entrei na graduação, tive a oportunidade incrível de fazer uma residência com teatro oficina, né, que é do Zé Celso Martinez, que era o grupo de teatro da Tropicália, né, e aí eu fui dirigido pelo Zé, tive a oportunidade de conviver ali por um mês, né, com eles, depois viemos para Belo Horizonte, aí eu vim para relaxar, mas eu fiz macumba antropófaga com eles. Então aquilo me mudou completamente. Eu convivi com, entendeu? Assim, com o mestre do teatro e... Nossa, que isso. É impossível ser gente de novo depois dessa experiência, né? Aí foi corpo, fui pra dança, fui fazer dança afro, com preparação corporal para o show. Aí fui pra dança contemporânea, já tinha umas relações com a dança contemporânea também, por ter gente da dança também. Então, você sempre foi cruzando as coisas de uma forma muito natural, sabe? Igual essa coisa da sexualidade. Nunca foi por assinte. Eu não fiz isso de propósito, vou fazer um negócio de chocar. Não, eu fiz um negócio achando uma bobagem, de repente, deu aquele estardalhaço, né? De gente careta, problematizando. Eu fico até assustado às vezes, porque eu acho que a gente já está tão lá na frente, né? Parece que não, parece que está regredindo. E, inclusive, essa questão da direção artística assim, tem a ver com essa questão corporal da sua graduação também? A direção artística entra porque é isso, né? Eu sou artista visual, né? De formação, e eu penso na imagem, né?
embora tenha trabalhado, já trabalhava com música de antes da graduação, quando eu vou estudar a imagem ela vem, né? Então eu vou fazer uma live aqui em casa, eu preciso de pensar a imagem, a iluminação, a câmera, mas também o rigor de transmissão de áudio mínimo, né? É um rigor mínimo, porque se eu fosse para o estúdio aí, a gente ia escutar grave, a gente ia ver mixagem. Eu nem sou um cara técnico, eu não gosto de ficar estudando computador. O Quase Disco é uma música de ódio a computador, essas coisas, porque eu fazia, mas assim, eu sou estudioso, né? Então eu fui lá, fiz um ano de núcleo de pesquisa em sonorização, aprendi, eu sei os recursos, mas eu não gosto. Porque eu tenho amiga minha que fica aqui, meu filho, ó, brucutum o dia inteiro estudando plugin, isso, aquilo, pirando na engenharia. Eu não, eu sou descalculado. Eu passei no vestibular na época o vestibular podia marcar a mesma questão, hoje em dia no Enem não pode, né? Ser eliminado se fizer isso. Mas eu fiz vestibular e eu só passei no vestibular porque eu marquei a mesma questão lá em matemática e acertei uma. Porque senão eu estava ferrado. Eu sou descalculado, eu não tenho a menor condição de, né, Eu detesto nem, né, não é cálculo minha também. praia, não. Fiz direito porque eu nada de cálculo, pensei em fazer psicologia, mas tinha biologia. Ô, cara, eu te falar uma coisa, um feedback. É uma cena, bicho, que me chocou, você não vai acreditar. Eu vou te falar. Você não vai Lambendo o cozinho acreditar. da flor. Não, me chocou. Você não vai acreditar, velho. Qual? Você, logo no início da Metamorfose, você num trilho, não é isso? Dançando no trilho, com uma meia colorida, parecendo o Kiko, né? E, ó, minha cachorra aqui. A E Clara, eu dei uma latida aqui, gostou. Me reconheceu. ela não gostou que eu falei, não. Deixa ela. E, e com um All-Star, né? Um All-Star. E aquela música. E Vermelho. você meio que. Como é que se diz? Eu esqueci até a palavra aqui. Cantarolando. Dam, 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 dam. Então, o cara, parece aqueles filmes da França, sabe? Que Tipo isso, Amélie velho? Poulain, Ó, sabe? E aquele sonzinho meio maracatu, meio frevo, sabe? Uma coisa assim, até meio nordestina, né? Eu sou nordestino. total. Oh, me deu vontade de ver aquela parte umas 50 vezes. Ficar Que legal. repetindo ali toda hora, sabe? Porque, oh, aquilo ali, depois que eu tô te falando, você não vai acreditar, né? A própria. Teve uma música da Luiz Aldar, chama Chula, né? Que inclusive na Bahia tem uma dança É africana. o Samba Chula, né? É. E aí ela fez essa música, e ela me contando a história dessa música, eu falei, velho, não tem nada a ver essa música com a sensação que eu tive. E ela falou, isso que é o interessante da música. É por isso que eu tô te falando que eu tenho que escrever um livro sobre isso. Ela falou, muitas vezes a música faz mais sentido para você do que para mim que fez. Sabe o que significava essa música? Ela sentada numa calçada de paralelepípedo, em Cachoeira de São Félix, conversando com o Maurício Ribeiro, acho que um artista de lá. E ela focou muito na questão da melodia, era como se ela estivesse conversando com ele. Falei, velho, não tem nada a ver Gosto. do que a sensação que me passou. E aí tá, por isso que eu fico assim, abismado com essa questão de direção musical, essa questão corporal. Porque se é você cantando uma música, né, atrás tem um cenário, né, e só. Não que a música precise né, de todo tipo de linguagem. Mas assim, essa me causou um choque. É como se fosse um grito. Quando eu vi aquela cena, me deu vontade de gritar, assim, que isso, velho? Que Tão, legal. dão, dão, darão, darão, dão, dão. E não sei, parece que tinha uma sensação que o trem tava vindo, vinha na sua direção. Uma coisa muito louca mesmo, sabe, velho? E aí depois você vê. Pam, 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 parecendo aquelas músicas lá de Recife, do Gado da Madrugada. Eu falei, velho, e um cara novo. Que, que viagem é essa dessa música, Esse, bicho? O esse, nome di- Metamorfose. esse disco, ele é muito doido, porque ele tem uma influência forte do Galo da Madrugada, inclusive,
Porque eu gravei esse disco logo que eu voltei do Recife, assim. Eu passei lá uns 15 dias, né? No Recife, peguei Ô, uma minha prima passagem. falou que quer ver essa cena, ó. E minha prima, ela é fotógrafa lá de São Paulo. Ela Fernandes. Ah, que legal. Elaine, um beijão aí pra Elaine. E faz fotos maravilhosas. Tem um olho clínico mesmo. Massa. Elaine, E entra ela no canal do no... YouTube do Mamute com dois T's. E o clipe é Metamorfose. Eu também vou salvar aqui. Tem aqui o Instagram dele, eu vou salvar também esse bate-papo. E aí você fica de olho. Muito legal. Da Viseira tá comentando aí sobre essas experiências, né? Que são, né, abertas e tal. Mas eu tô curioso para saber o que que você achou da música, né? Porque A também que mais gostei, né? quando você vê o clipe, a sua percepção fica endereçada pelas imagens que eles são oferecidas, né? Mas de repente, Vou se você mandar, mano. conheceu a Pedindo para eu mandar para ela, para deixar que eu vou mandar. banda, se você se você escuta a música sem a imagem, eu acho que a sua percepção pode ser diferente, né? Como é que foi assim para você? Não, para mim foi um grito. Parece que O que você. a música assim, o que que você achou da música? Pô, Você já viu com clipe, né, Marcelo? eu vi com o clipe. Eu vi com o Ah, pode. clipe. Ah, eu adorei, foi a que eu mais gostei, né? E também eu adorei a Pro Mundo Girar, né? Também achei lindíssima. Mas a Metamorfose, Oirusa, minha irmã de criação aí. Legal. Metamorfose tem assim, uma coisa subversiva que eu gosto, né? Eu não gosto de rock à toa. Para mim é o estilo mais subversivo que tem, né? É uma coisa realmente que é uma crítica e também é aquela coisa de você falar a sua verdade, né? E não exatamente o que as pessoas estão pensando, deixa de pensar, mas aquela cena parece uma coisa tão, sei lá, simplória, uma coisa até meio infantil, mas se você for parar para pensar, o filme A Vida é Bela é uma coisa infantil, começa uma coisa infantil. É um pai tentando esconder os martírios da guerra para o filho, né? Mas assim, foi uma cena simples, né? Mas que me despertou isso aí, um grito, tipo alguma coisa dentro de mim assim que estava dormindo, né? E uma cena simples, uma musiquinha tão. Se você assiste o The Walking Dead, eu não quero dar spoiler aqui, mas tem um dos vilões lá que o cara assusta os inimigos dele com um assobio. É um Uhum. assobio. Mas por detrás desse assobio teve muita negatividade. Eu não estou dizendo que foi isso que causou em mim, pelo contrário, foi uma coisa infantil, mas que ao mesmo tempo avassaladora, sabe? Dão, 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 simples, dão, dão, depois pam, dão, 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 até meio rock and roll, velho. É uma música Ah, mas que até meio rock and roll, sabe? porque o que que acontece? Eu estava então afetado assim por essa viagem ao Recife, né? O meu primeiro baterista que tocou comigo, que é um amigo, irmão, enfim, é o Glauber. Ele é de Recife, né? Então eu sempre convivi com ele desde que eu era adolescente. E mesmo que a gente não tivesse mais tocando, essa vontade de ir ao Recife, de ir lá visitar a mãe dele, sempre ficou muito forte, né? E aí, nesse momento, eu acho que foi 2014, né? Eu consegui pegar essa passagem barata, assim, sabe? Para voltar no meio do carnaval, que era uma passagem assim, eu fui 15 dias antes e voltei no meio do carnaval. Então, ainda peguei uma ponta de carnaval, peguei a cidade normal e peguei o pré-carnaval, né? Que é uma loucura também. Então, eu conheci, assim, conheci a Lia de Itamaracá, eu fui a Itamaracá, eu vi uma coisa incrível. Lá eu vi a Dona Selma do Coco, entendeu? No Coco de Guadalupe, da Mãe Beth de Oxum, que depois tive a oportunidade de encontrar num show em Brasília. Eu vi os maracatus, eu vi
tudo quanto há. Foi uma loucura. Eu saí de que eu fiquei 15 dias lá, os 15 dias eu saí todos os dias para conhecer os museus que estavam abertos na época, né? Porque o carnaval ia fechando, para conhecer, para comprar música, trouxe uma alfaia, na época que a gente podia trazer bagagem, né? No avião, sem ter que pagar. Então, comprei discos, conheci o Recife Velho e tal. Então, tava nessa pegada. Então, essa música, por exemplo, a ideia era fazer um carimbó, mas ali dentro tem coco, ali dentro tem maracatu, né? Mas, sobretudo, a pessoa que vos canta é uma pessoa que vem da música pop e do rock, né? Então, essa verve aparece ali. Eu convidei para co-produzir o disco comigo Adner Senna, que é um músico, um poeta, um compositor incrível, que é violeiro, né? Então, ele tocou banjo nessa música, olha para você ver que interessante. Então, tinha todo esse universo. Eu ia ali falando assim, aqui eu mexia mais com a parte rítmica, né, das percussões, que é uma viagem forte que eu tenho, e ele ia nas partes harmônicas, e eu já sabia, porque quando eu fiz essa música, eu fiz numa caminhada, e ela veio inteira com a melodia, e depois eu só transpus ela para o violão. Ela é simples, né? Mas ela veio com essa frase, com esse riff, com esse tema, né? Já todo na minha cabeça. Eu tenho até o manuscrito aqui. Eu estava com um papel dobrado em 4, assim, eu escrevi uma parte num, a parte na outra. Ela veio meio pronta, assim, eu sabia que era um trombone que ia fazer, né? Então, convidei o trombone e tal. Então, tem essa atmosfera. O Quase Disco é um disco muito especial. Embora, assim, eu ainda... minha performance vocal não está muito boa, né? Daquela época, assim, uma voz de alguém que cantava nos botecos, né? Ainda descobrindo uma identidade. Eu acho que eu ainda estou descobrindo a minha identidade vocal. Tomando mais consciência, né, estudando mais e tal. Mas naquela época era muito cru, era, né, uma espontaneidade incrível, e eu estava gravando as minhas músicas mais recentes, né? Porque no Epiderme, que é meu disco seguinte, eu gravo as minhas primeiras composições. Eu estava tão puto que eu não conseguia gravar esse disco, nem fudendo, que eu fiz esse quase disco, que era um disco nervoso mesmo. Então esse grito que você diz aí, que você escuta, né? Ele está realmente presente ali, né? No disco. São gritos distintos, né? Um grito de amor, um grito transgressor ali no funk-cool, o outro grito de ressentimento, raiva e falta de paciência pela política cultural, pelo modus operandi de ser artista no Brasil, né? Uma trilogia E o nervosa. funk, eu ainda não pedi você para tocar nenhuma música, porque eu estou tentando correr. Eu acho que a gente até ultrapassou o tempo que você me pediu, Já. né? Mas estou tentando correr aqui para não atrasar muito. Mas o Fancu me lembrou do Baba Baby que a Maria Gadu regravou, né? A princípio não tem nada a ver com o que eu vou falar, mas vou tentar me explicar. E Vai o sem pudor, Piriguete, vai sem pudor. e o Piriguete da Ana Carolina, né? Que ela regravou. Você escolheu assim o funk com o interesse mesmo de tentar assim passar a sua arte, assim, passa a sua arte para a massa, ou então pegar um estilo que, digamos, que o povo entenda mais a linguagem, né? Que é um estilo, ou realmente é uma coisa que você achou Não, diferente mesmo, uma inovação. vamos ver. Inclusive, quem gosta de funk acha aquilo ali uma bosta, nem reconhece. Aquilo não é uma funk, aquilo ali é funk para intelectual, cara. É uma sacanagem. Eu já fui tocar na periferia, fazer um show, achei que os meninos iam gostar. Depois eu fui trocar ideia com eles. Pô, eu queria que vocês dançassem um funk comigo. Eu falei assim, não, aquele trem é horrível. As outras músicas todas são legais, mas aquele... Eu achei isso genial, né? Que isso, velho? Funk é outra coisa. É igual gente que fica aí, pega um tambor e acha que tá fazendo... Entendeu? Sem nunca ter entrado num terreiro ou num reinado, sei lá, e pega o negócio e toca achando que tá fazendo
né, música sagrada, e não tem nada a ver. Uma pessoa de tradição que escuta aquilo ali sendo reproduzido em cima de um palco, num show, com arranjo, com tudo, nem reconhece os ritmos. Né? Então tem que ter essa noção, assim, a diferença entre tradição, porque o funk é uma tradição, né? E o que se faz com isso, né? O que a classe média pega para fazer com isso e levar para a cena artística é outra coisa, é um equívoco, né? Mas eu fiz aquilo ali, assim, eu já tinha as referências do funk mesmo, porque uma parte da minha família que migrou de Minas foi para o Rio de Janeiro e eles moram em Santa Cruz, que é o último bairro do Rio. É super longe e é um bairro de perifa mesmo. Assim. Então, eu sempre tive essa referência deles. Eles mandavam CDs de funk. Eu sempre convivi com isso. E eu convivia muito lá, porque teve uma época que eu frequentei muito o Rio e eu pegava, então, um trem de Santa Cruz e ia até a Central do Brasil todos os dias, passava o dia nos museus e voltava para Santa Cruz. E nessa onda, né, de conhecer as coisas, isso também as maneiras, que tem uma sofisticação vocal ali. Eu não estou dizendo que é a sofisticação vocal do belter, do canto belting, né? Ou do canto lírico, ou do canto sofisticado da Mônica Salmaço tem a ver com o canto do funk. Mas esse canto do funk, ele tem uma raiz tradicional que se aproxima, talvez, de vários... da música tradicional, popular, das tradições afro-brasileiras. Então, ele tem ali uma forma de ser. E aí eu não estou aqui fazendo juízo de valor, eu só estou fazendo uma análise numa dimensão mais etnomusicológica. Então, esses cantos, assim, do funk, eles são incríveis, né? A maneira de falar, né? E aí o Caetano fez um funk para Gal Costa e ela gravou, chama Miami Maculelê. Né? Ela fala, mas por quê? Mas por quê? Porque fui conhecer você no meu som, no meu tom, Miami Maculelê. Funk não faz isso, né? Miami Maculelê. Mas isso nem nada a ver com a música, é inspirado, né? Caetano agora lançou um disco, ele até arrisca se aproximar do funk carioca de novo. Os meninos dele dançam funk no show. Eu acho aquela cena assim pavorosa, né? Os meninos, filhos do Caetano, da classe alta, dançando aquele passinho ali de uma maneira desconjuntada, para fazer uma mise-en-scène da pobreza brasileira. Eu acho decadente. Não precisa disso, mas faça um sucesso. E aí, quando eu escuto Caetano, essa música na voz da Gal, né, eu cito, inclusive, mas por quê? Mas por quê? O Caetano pode fazer essas coisas, entende? O Caetano é cool. Então, esse funk favelado, abominado, que em algum momento nas novelas da Rede Globo foi enaltecido, né, e foi apropriado pelas classes altas, eu não sei se você lembra dessas novelas, assim, que começaram a divulgar o funk. Ele foi pegado pelo Caetano ali naquele momento, que viu uma questão musical, como a Adriana Calcanhoto também consegue, né? São pessoas sofisticadas e tal, e eles veem isso, essa análise rapidinha aqui, grossa que eu fiz, né? Das sofisticações que existem no funk, a Adriana fez, e fez um produto, o Caetano fez, mas eles estão fazendo música para a burguesia. Isso é um produto de um público muito restrito. Eles não estão fazendo música para o favelado escutar, entendeu? O favelado vai escutar. Não estou falando favelado, fala favelado, parece que todo mundo que mora na favela escuta funk, né? Mas eu estou falando assim, para funkeiro escutar, eu acho que a palavra é essa. Eles não estão fazendo música para funkeiro, estão fazendo música para classe média, intelectual, para os cults, para os cults. Que vão na favela porque é uma atração turística. Tem toda essa coisa da exotização da pobreza, né? O Joãozinho 30 já falava, quem gosta de pobreza é intelectual e pesquisador, não sei. É uma frase ótima do Joãozinho 30, né? Pobre não gosta de pobreza, não, cara. Quem gosta de pobreza é rico e intelectual, eu acho que é isso.
Quem gosta de pobreza é rico intelectual, uma coisa assim. Não me lembro ao certo. Mas eu acho que essa frase do Joãozinho 30 traduz esses encontros, essas fricções étnico-raciais e de classe, né? Então, eu faço essa brincadeira também e trago um negócio da história da arte ali, que é o dadaísmo, né? Que não quer dizer nada, que isso não quer dizer nada, entendeu? E aí eu misturo isso tudo ali numa experimentação que aconteceu na minha casa. Eu estava brincando com meu amigo, que tinha comprado o Loop Station, que eu até comprei na mão dele, mas era dele, né? O pedal de Loop Station, que grava, né, as coisas, e ele fica ali repetindo o loop. E aí eu tava voltando do Rio, tava com essa coisa do funk, vou fazer um onomatopeia aqui, tum, tchá, tchá, tum, tum, tchá. Aí comecei a cantar a música da Gal Costa, e levei essa música pro meu show. Aí um dia eu tinha um amigo meu lá no show, e ele fez assim pra mim, beijinho no ombro, né? Aí eu imediatamente soltei, beijinho no ânus. Foi uma sacanagem que eu fiz com ele no boteco, assim, e no meio do meu show, e isso veio pra minha música, entende? A composição tá no espaço, tá na geografia, tá nos trajetos, tá em todo lugar. E o trabalho tá em recolher isso e organizar, né? E para mim, juntando tanto a questão da letra quanto o ritmo, né, como você mesmo falou, não é o funk, né? Mas digamos assim que popularmente, pelo ritmo, tum, tchá, tchá, tum, tum, aí a gente vai pela onda do funk. Mas para mim me trouxe muito mais uma questão de religiosidade, de religiões de matrizes africanas, né? Candomblé, mais um batuque. Para mim, eu vejo, né, no clipe você num terreiro macumba é dança, né? Num terreiro de candomblé, né? Para mim, a música é isso aí. Você está no terreiro de candomblé e você está... eu também não sei qual é a sua religião, mas eu vejo muito na sua música essa questão africana, né? Que faz, apesar da maioria da população brasileira negar isso, mas está na nosso sangue, não tem como tirar isso, né? Então, para mim, você está no terreiro de candomblé, cantando, entrando em transe, né? E, sei lá, rezando, não sei, em comunhão com o pessoal lá. Para mim, eu nem vi isso também como funk. Eu vi mais essa questão de religiosidade. Você consegue fazer essa leitura de questões afro-brasileiras no funku, assim? Você escuta isso? Ou é igual, eu não sou dadaísta, eu não sabia nem direito o que era. Mas, para mim, parece Tá, que você entrou em transe ali naquela hora que você falou essa frase. Eu não sou dadaísta. Não, Aí, sabe, tipo assim, recebeu... tá parecendo mais uma sessão de descarrego, né? De igreja evangélica. Sai, demônio, né? O negócio é assim. Mas isso aí, esse descarrego é um negócio mais da Universal, né? Eu não vejo muito isso na religião de matrizes africanas, né? Eu vejo mais uma coisa de entrar em transe, sabe? Aquela coisa de você receber uma entidade, uma coisa assim. Foi a leitura que eu fiz, velho. A clave rítmica do funk carioca é a clave rítmica do maculelê, né? Mas o funk carioca, ele nasce a partir do beat eletrônico, né? Então sintetiza-se esse conhecimento rítmico que é ali no Rio de Janeiro, né? Eu acho que você tem uma história do funk, tem um livro aí interessante do Hermano Viana, que é um etnomusicólogo que escreveu uma perspectiva da história do funk, que ela nasceu nos bailes souls do Rio de Janeiro, depois ele vai virando... vai tendo o DJ Malboro meio que se apropria de alguns conhecimentos ali e é divulgado como alguém que inventou, mas na verdade isso já existia nas perifas, pelo povo preto. Então tem essas fricções, assim, eu não vou nem entrar muito nisso, porque eu não tenho nem tanta propriedade para dizer. Mas tem um professor aqui do UFMG maravilhoso que pesquisa o funk, né? E aí tem toda uma complexidade, igual o candomblé, não é um candomblé, você tem candomblé quetzal, você tem Nagô, você tem Jeje, você tem, né, Angola, é uma complexidade, você tem a Umbanda, que já é outra coisa. No funk, é o funk putaria, ele fala de sexo, né? Ele é pornográfico. O funk proibidão, ele fala como é que chama esse negócio de vender droga? Tráfico. Ele fala, proibidão fala de tráfico. Legalidade.
o funk ostentação, já fala de uma outra perspectiva, que é essa, que o pobre não quer pobreza, ele quer Isso. riqueza, né? Então é uma diversidade tão grande, essas diversidades também, elas vão mudando de timbre, de ritmo, ao longo dos anos, né? Então você tem um tipo de batida, hoje tem uma que passa aqui, carro direto. Tem, 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 tem. Dem, 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 né? Você escuta, assim. Aí, no meio dos produtores de funk, eles já sabem quem que fez esse tim-dim-dim, e isso é uma moda do ano 2021. Aí, em 2022, um inventa lá um outro beat, um outro timbre, isso vira uma marca de um tempo da produção musical de quem está produzindo funk naquele momento, né? Você vai criando um repertório timbrístico, né? E que tem a ver com fazer, né? Tem a ver com uma experimentação daquele universo, né? E aí, quando eu faço aquele funk, ele tem muito mais relação com o universo onomatopaico, né? Que já era experimentado pelo Marco Ribas, que é experimentado por nós, brasileiros, adoramos, né? Essa coisa tem a ver também com o canto afro-brasileiro, afro-diaspórico, mas que tem a ver com a produção de som pelo corpo, né? Se eu quisesse trabalhar com padding e trabalhar com som ampliado, eu faria também, mas meu interesse é trabalhar com a voz, né? E uma entrevista que o Lobão, eu achei super interessante isso, acho que em alguma rede de televisão que eu não estou lembrado, perguntaram para ele o que, é que ele achava do funk do Rio de Janeiro e tal, assim, pegando a deixa, o histórico de que ele é um cara roqueiro e tal. Eu mesmo pensei que ele ia falar assim, descascar o funk, né? Mas ele falou assim, que ele vê o funk como uma coisa do regionalismo carioca. Então, faz parte da cultura e que ele acha muito normal, porque é algo de lá, né? Então, eu acho que até a pessoa estava esperando que ele falasse, não, é uma merda, não sei o quê, porque ele fala tudo, ele é escrachado, né? E aí eu achei bem coerente isso que ele falou. Tem mais só algumas perguntas, e aí, se você puder, eu vou pedir você para dar uma palhinha. Mas, assim, uma coisa que todo o seu trabalho, né, visual, poeta, né, que você é um grande poeta, naquela música Poetize, se der, ame, que coisa genial, velho, que coisa maravilhosa, né? Nada, foi pegado na internet, isso é um chavão aí que Mas, tá em tudo, sem autoria. com certeza você já leu aquele livro Roube como Artista. Todo Não, artista rouba ideias. Então, a questão do que ele faz com elas depois, né? Então, aquela assim, coisa da organização, né? isso. Recolhe e organiza. Então, assim, super genial. E então eu Pô, queria, valeu. porque assim, eu vejo você como um cara intenso. E eu sou assim também, né? Só que Qual que eu é o seu sou mais, signo, Morfeno? mais interno. Você é uma coisa mais de movimento, né? Você é uma coisa de, até assim, a dança, eu gosto de dançar também. Mas assim, a dança é uma forma de expressão sua também. E aí, Qual que é então, o eu seu queria... signo? Leão. Mas eu não acredito em signos, não. Eu vejo que você gosta muito de signos, né? Eu adoro. Tem várias canções novas aí, inclusive uma Mas, que vai ser lançada no disco do Clive Honorato, chama Astrológicos. tá. Aqui, eu vou ficar te devendo a palhinha, porque o meu violão de nylon arrebentou a corda, eu não consegui comprar, e eu tô sem violão aqui, você acredita? Tá. Não tô nem tocando esses dias. Então vamos lá. Então vou lá para a pergunta. Eu quero saber, assim, até por achar que você é um cara muito intenso, quais são as inquietudes que está dentro de você, assim, que te dá aquela motivação para você criar, para você compor, para você dançar, entendeu? Para você fazer o seu processo criativo mesmo. Uai, cara, eu ando pensando o tempo inteiro, né? Eu não desligo, sou workaholic. Então eu tô aqui conversando com você e de repente pinta uma ideia, eu falo uma coisa bonita, eu já anoto aqui, eu ando com caderno, caneta. Hoje em dia tem o WhatsApp aí a gente manda, né? Aí, ó, tá vendo? Eu sou desse. Agora, mas o WhatsApp também é legal porque eu já mando aqui.
De repente, pinta um negócio, eu já gravo um áudio, né? Tem que registrar para não perder. Eu percebi isso, foi um processo de maturidade, que eu não devo perder nada que eu crio. Porque a criação perdida, o pensamento perdido, ela é só uma produção neurótica, né? E a arte está em trabalhar essa criação neurótica, que pode virar sofrimento, que pode virar piada, que pode virar post de Facebook, que pode não virar nada, que pode virar só uma cabeça cheia de alguém que pensa desenfreadamente e sem destino para isso tudo, né? E aí, então, eu trabalho esse tanto de coisa que me aparece o tempo inteiro, né? E filosoficamente, assim, tem algum filósofo também que faz parte da sua obra? Uai, na verdade, eu gosto, eu não tenho uma afinidade muito com prosa, sabe? Com literatura. Eu não sou uma pessoa que tem um repertório, embora eu tenha citado a Clarice Lispector aqui hoje, eu não leio prosa e tal. Eu gosto mais de poesia e de livro, de texto acadêmico, de ensaio, né? Então, sei lá, tá tudo aqui. Eu tô lendo Pedagogia das Encruzilhadas, do Luiz Rufino. Tem aqui a Beatriz Azevedo, que também é poeta, também é musicista, tem vários discos, escreveu isso aqui sobre a antropofagia. Estou lendo sobre performance e literatura. Tem aqui o Manifesto do Pau Brasil. Então, essas coisas fazem parte das minhas referências, né? E é constante, assim, é um processo de pesquisa constante. Aqui tem o livro de poesia do meu amigo Felipe Tolentino Ferraz, inclusive vocês podem procurar ele. Olha que legal, o que esse cara fez. Eu achei isso genial. Ele tem um trabalho de bordado, sabe? Então aqui ele fez o bordado Que legal. de uma frase, e aí ele imprimiu o verso do bordado como se desse para ver a linha. Você tá vendo? Que massa, velho. Mas é Bem original, gráfico, né? né? Nunca vi isso. Muito doido essa relação da palavra e da imagem, né? E dessa maneira, essas relações é que eu gosto de, de buscar, olha, a história da arte lá do dadaísmo num funk carioca, né? Para encerrar aqui, numa entrevista sua, me chamou muita atenção que a repórter até da Globo Minas, ela perguntou para você, né, que você é um cara muito original, né? Não existe, por mais que existe, quer dizer, mamute com dois T's eu acho que não existe. Que eu dei uma pesquisada, só tem um. Né? É mesmo? Um cara igual a você, original, né? O nome já fala, original, não tem igual, né? Você é um cara totalmente assim original, não tem nada que você, do seu trabalho parecido. Você vê referências, que isso é normal, né? Coisas que te lembram e tal. Mas assim, o trabalho é original, né? Como aquele colega me falou. Se eu ver aquela música, eu sei que é o Mamute. Não tem aquele negócio de aparece com não sei quem, é ele. Então, ela perguntou, falando para você a respeito, você é muito original, seu trabalho é diferente, né? Qual foi sua reação, a sua aceitação do público, né? E aí você responde que você nem imaginava o tanto que o seu trabalho repercutiu, a aprovação, pessoas curiosas e, assim, buscando procurar mais saber sobre sua obra, né? Sobre você também e tal, né? Da onde que surgiu aquela música, né? E foi algo que você fala que você surpreendeu, justamente porque você assumiu o risco de ser quem você é. A minha obra é assim, quem quiser gostar, que goste, né? Então, assim, eu queria saber de você o que você diria para artistas, né? Inclusive compositores, que hoje em dia a questão até comercial, né? E eu também componho músicas comerciais que é até um desafio para mim, porque eu gosto de liberdade para escrever do jeito que eu quiser, e a música comercial ele tem uma formulazinha.
Então, assim, Não é fácil fazer música pop, não, cara. Pop, ela tem uma sofisticação da simplicidade. Ser simples não é fácil, e né? eu queria saber de você qual é o que você diria para esses artistas que estão começando, inclusive compositores que estão escolhendo a palavra, será que eu coloco isso? Mas e se pegar mal e não sei o quê, Ah, eu, né? eu E, acho inclusive, que eu, inclusive artistas já que já tem uma certa bagagem, mas que também às vezes quer migrar para um estilo que está na moda porque se o público não gostar, com medo de. não. Nossa, isso eu acho uma furada, assim. Eu faria uma música sertaneja, mas você sabe por que que eu faria? Faria se eu vou gravar, Mamute, faz uma música pra mim? Faço. Trabalho encomendado. Entendeu? Eu sou compositor, eu posso fazer isso. Porque eu tenho essa referência, entendeu? Eu escuto sertanejo desde criança, minha família é disso, Também gosto. é do interior. Eu tenho familiaridade com essa linguagem e da mesma forma que uma pessoa vira para um fotógrafo e fala, fotografa meu casamento por um dinheiro, eu posso vender também uma música sertaneja, mas é um trabalho de pesquisa, eu não sei se eu vou conseguir fazer tão bem. Mas eu arriscaria. Eu já falei isso para Renata Lopes, professor Renata. Nós, com o nosso trabalho, nós estamos na água. A gente tem é que fazer uma música sertaneja, com esse tanto de putaria que a gente conversa, que nós vamos enricar e a gente faz o que a gente quiser. Porque não é que a gente vai ficar pobre o resto da vida, entendeu? É possível não ser um artista famoso e viver de música, né? Isso. Mas o problema é que em Belo Horizonte não existe um circuito de Sesc que te compra shows mensalmente, entendeu? São Paulo, que é um lugar imenso, eu sei que tem gente que vive de publicar um disco por ano para ter uma turnê garantida em todos os Sescs e pagar a conta durante todo o ano. Então, produz um disco por ano e paga-se as contas do ano circulando, porque é assim, né? Você tem um disco e você só tem trabalho na época que você está circulando com ele, depois ele fica velho. Eu fui quis cismar de lançar o Epidérmico no final de 2007, eu lancei em novembro de 2017. Eu dei sorte que eu tinha um projeto aprovado do Quase Disco, que eu só consegui realizar em 2018 e circulei. Esse show que você está assistindo aí foi uma circulação que eu fiz em 2018 que virou a turnê do Epidérmico. Senão eu tinha ferrado, porque eu lancei meu disco na fase errada. Não se lança disco no final do ano, não. Eu estava achando que, seguindo os passos de Roberto Carlos, de Ivete Sangalo, né, que a gravadora lança em novembro para dar de presente de Natal, para vender para o Natal, né? Eu não sabia disso. Então, um caminho que eu acho que é importante ser falado, que minha ficha só caiu depois disso, né? De também ter contratado um produtor musical mais experiente, mais velho, que já estava trabalhando com Toninho Horta, com Chico Amaral, com outras pessoas, né? Que produziu o Epidérmico, que me contou, olha, existe um negócio que chama distribuidora, que é Que que é a sua bota o seu Trattoria, disco no né? stream. A minha Trattoria. Aí eu não conhecia Trattoria, Trattoria é incrível. Trattoria tem um blog lá que explica tudo. Desde a concepção de capa, estratégias e tudo quanto há. Aí eu conheci a Sim São Paulo. Então, nesse ano que eu lancei, em dezembro, todo final do ano tem essa feira Sim São Paulo, que inclusive vai acontecer online. Para quem não conhece, procura saber, tem Instagram e tudo mais. Sim São Paulo vai todos os produtores do Brasil para lá, todos os programadores de festivais do Brasil e os artistas também, tá lá, todo mundo, Lineker, Tim Bernardes, Felipe Cato, todo mundo que está aí acendendo o Lué de Luna. Vocês vai lá e vocês encontram essas pessoas como colegas e você vai a palestras e você vê mesas e você toma um negócio lá e conversa com outros artistas do seu nível ou não, de outros estados. E aí, mas assim, isso é estudar, né? É um estudo. E aí tem Então, show a noite inteira. Então, assim, é um investimento que você tem que ter, né, na sua carreira. Você tem que saber que você distribui, você tem que ir lá para entender como que você vende seu show, aí você tem que estudar e aprender a fazer projetos para você ficar profissional e não ficar dependendo de boteco a vida inteira, né? Porque eu escutei nasci em São Paulo que quem continua só dependendo de boteco para viver se chama amador profissional. Ele é profissional porque ele vive daquilo, o dinheiro que sai do boteco é o que dá subsistência para ele.
mas o mercado entende esse profissional como amador. Então eles usam essa sigla de amador profissional, né? Então, o pulo da carreira fonográfica é esse, né? É que eu fiz isso. Eu paguei o Quase Disco com cover de boteco que eu fiz durante o ano de 2014 em Belo Horizonte, em Ouro Preto e em Mariana. E gravei o meu primeiro disco, mas a partir do meu primeiro disco, então eu entro num circuito que profissionaliza a minha trajetória, né? Que busca a imprensa, que busca os editais, que busca as políticas de fomento, mas que busca também a vendagem de shows para festivais, para prefeituras, para... Né? Aí a gente está falando de carreira, a gente não está falando mais de arte, porque a arte é uma coisa tão subjetiva, né? É subjetiva, tá da essência de cada um, mas assim, né? Carece estudar, né? Carece referências, carece escutar, carece dar tempo também, né? E experimenta, cara, vai experimentando, né? Eu componho, tem semana aí que eu componho tanto que eu falo assim, gente, tá parecendo que eu vou morrer, tá parecendo que eu vou cantar para subir, porque isso não é normal, não. Mas aí já fiquei 3 anos sem fazer nada, e falei assim, gente, eu nunca mais vou compor uma música, eu não vou compor nunca mais. E aí, quando eu faço a primeira, eu faço assim, uau, eu vou compor, eu tenho certeza que eu dou conta, né? Então, estar artista, né? Ser artista, trabalhar com arte, tem esses encontros com angústia, né? Também, com a manutenção das angústias e da poesia, sobretudo, que é o mais importante, né? Não é só criar, né? Estudar e muito, né? Ué. Obrigado aí, ó. Minha prima Elane gostou do A nosso Priscila conteúdo. Pata, grande Priscila bailarina, Pata. artista incrível. Faz Foi minha professora de dança. A Priscila Pata foi minha professora de dança, bacana, né? entendeu? Beijão aí, Fiz a Priscila. preparação do meu último clipe, que ainda não foi lançado, mas que tem uma relação com a dança, com a improvisação em dança. São muitos estudos, né? É o estudo de voz, é o estudo corporal, é o estudo intelectual, né? E é o estudo de instrumento. Eu sou inadimplente, eu sou, como é que fala isso? Indisciplinado, mas eu tô sempre em movimento. E também empírico também, né? Porque, inclusive, para quem está vendo, né? Porque eu tive essa experiência, né? Ao ver aquele audiovisual ali, né, despertou em mim alguma coisa que eu não, né, nem eu soube explicar na hora. Mas eu queria que, para encerrar, que você desse uma palhinha do Metamorfose mesmo, a capela. Só de ouvir aquele assobiozinho, já me arrepia. Pô, que legal, eu que te agradeço, Marcelo. Obrigado pelo convite, fiquei muito feliz, né, de você ter me conhecido numa entrevista, né, na TV e ter me convidado, assim, e cheio de comentários de admirações, né, eu fico muito feliz de ter esse privilégio, né, de escutar o seu retorno sobre o meu trabalho, sobre esse exercício cotidiano, né, de experimentação, de publicação, de parto, de luto, de dor, enfim, de luta também, né, para continuar produzindo, né, e sobrevivendo também. Então, vou fazer o tão-dão para você, tá? Tão-dão, tan-taran-daran. Tan, 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 taran, daran. Tan, te, ta, tararara. Tan, te, ta, tarararararara. Yerarara. Tara, yerarararararara. Tarandararararara. Tunderararararara. Bem me quer, mal me quer, meu bem querer. Bem te vi, bem te quis, cê não me ver, mal dizer. Pra eu fingir o meu querer, não me quer sucumbir, o meu quer ser. Valeu, Mamute. Um abração. Tudo de bom aí. Já roubei Abração. demais seu tempo, viu? Desculpa, vou ter extrapolado, mas a Isso, conversa estava roubou muito boa. não, roubou não, eu deixei você pegar ele, eu compartilhei com você. Viu? Então, eu vou encerrar essa live aqui.
Obrigado também às pessoas aí que gostaram aí do conteúdo. Vou gravar e depois vou jogar no meu canal do YouTube aí, depois eu compartilho com o pessoal. Massa, Morceno. Valeu, sucesso, viu? E até Obrigado, breve. valeu. Um dia te espero nos shows, tá? Com certeza, E a vou estar todos lá. aí que estão juntos, Sim. obrigado pela companhia e pela apreciação. Espero vocês aí nas próximas. E procure o Mamute com 2 T's no YouTube e no Instagram aqui também. Um trabalho maravilhoso, espetacular. Valeu, querido. Valeu, um abraço.